Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conversa ao Ar Livre. Hoje o programa traz um tema pertinente que é a infertilidade. E para nos ajudar a esclarecer essas questões, temos connosco o Dr. Luawa, ele que vai nos ajudar a esclarecer então ao contorno desse tema que é a infertilidade. Desde já gostava de estender as boas-vindas ao Dr. Luawa. Muito boa tarde. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer e será sempre um prazer estar convosco neste programa, neste espaço, para abordarmos assuntos que diz respeito para garantir aquilo que é o bom senso de comunicação e bom aproveitamento da sociedade em geral. Muito bom, Dr. Luawa. Dr. Luawa, em síntese, podia nos dizer o que é a infertilidade? Ora bem, para mantermos nossa conversa em dia, bem poderia definir o que é infertilidade, mas estamos numa fase muito desenvolvida a nível tecnológico, onde cada um de nós pode pegar o seu aparelho telefônico ou um computador para pesquisar em relação ao assunto. Mas nós vamos fazer da informação do complexo ao mais simples, de modo em que até aquele ouvinte que se calhar, no ponto de vista linguístico, não é, ou técnico, ele consiga perceber, porque o objetivo principal é que a informação chegue bem e seja bem filtrada do ponto de vista do ouvinte. Quando nós falamos da própria infertilidade em si, estamos a nos referir de uma dificuldade, e o masculino e o feminino, para que haja reprodução. E nós estamos aqui a abordar da própria infertilidade em si. Então, infertilidade é uma dificuldade. Quando a gente nos casa, né? Isto é regra. O casal, depois de viver junto e conviver durante, no máximo, 9 meses, tendo relações sexuais, né, sem o uso de nenhum anticoncepcional, vamos dizer, sem o uso de preservativo, entre outros, e não há fruto, então estamos perante a uma dificuldade. E esta dificuldade nós chamamos de infertilidade. E esta dificuldade pode afetar os dois lados. Boa, muito obrigada. Dr. Luawa, a infertilidade tem inquietado muito as famílias e a sociedade no geral. E a nossa questão é, será que a infertilidade é uma questão adquirida ou é algo que a pessoa nasce com ela? Muito bem. Quando nós falamos de adquirir, não é? Ou então nascemos com ele, dentro daquilo que são as possibilidades a nível das patologias, estamos a falar da genética e da hereditariedade, certo? Então, da genética é porque o indivíduo vai nascer já com uma debilidade, algo que vai seguindo o nosso gene. Já na hereditariedade, estamos a falar por conta dos hábitos, não é? Ganhos, ou que fazem a comunidade, em particular a família nuclear, pai, mãe, filhos. Então, no ponto de vista daquilo que são as alimentações mais usadas em casa, vai, de certa maneira, definir um padrão a nível patológico. E, no caso da infertilidade, não vamos, assim, definir 100% no ponto de vista genético ou mesmo hereditário. No entanto, mas como africano que somos, há aquela que nós vamos chamar uma pequena percentagem que não vamos descartar, no ponto de vista de hereditariedade, quer dizer que se for no caso da mulher, olha, eu já tinha, na minha família já tenho uma tia que passou na mesma dificuldade. No homem também, olha, eu tenho meu tio, meu irmão do pai, quer seja como é que vai atribuir, independentemente de cada região, que passou também com esta dificuldade. Então vamos poder associar a isto, mas num ponto de vista geral, se nós falar naquilo que diz respeito à genética, já não vamos cair 100% na infertilidade, mas sim vamos recair na esterilidade. Porque quando estamos aqui a discernir, não é? Entre a própria infertilidade em si e a esterilidade. A infertilidade é uma dificuldade, quer dizer que o indivíduo tem uma dificuldade no ponto de vista da reprodução. Já a esterilidade, estamos
recair naquilo que é a impossibilidade, quer dizer, o indivíduo está impossibilitado, isto por intermédio de ausência, vamos assim dizer, por uma deficiência, quer seja ela genética, no caso, vamos assim referir, no caso, pode ser que a mulher, ela nasceu, mas não tem um ovário, um exemplo prático. Ao homem, tem uma dificuldade, ele nasceu, mas sem a formação do testículo. E isto, claro, que vai definir um padrão a nível genético, que estamos a recair a esterilidade. E também há aquelas situações, não é provocada por intermédio, se calhar, de uma patologia que obrigatoriamente o indivíduo, vamos a se referir às mulheres, né? Ela vai sofrer uma cirurgia. E essa cirurgia automaticamente vai fazer com que ela esteja impossibilitada de fazer filho, de gerar filho. Tanto também aos homens. Muito bem, Dr. Luau. E será que estaríamos também a falar dos fatores que levam alguém a tornar infértil? Exatamente. Dentro daquilo que são os fatores, vamos assim definir 90% naquilo que são as patologias essas que vão atuar a nível do sistema reprodutivo, porque nós estamos a falar de infertilidade, quer dizer, infertilidade, dificuldade, e a fertilidade, que é a possibilidade. Geralmente todos nós temos a percentagem, não é? Nascemos, se tudo no ponto de vista fisiológico está completo, somos férteis. E às vezes, ou então, posso acrescentar ou dar um subsídio naquilo que é uma questão simples. Uma vez fértil para sempre, ou pode haver a situação de infertilidade. E aí estamos a recair dentro da questão que diz respeito aos fatores que de certa maneira dão esta dificuldade, quer seja no homem ou na mulher. Muito bom, muito bom. E, Dr. Luau, no caso do sexo masculino, será que a ejaculação precoce pode influenciar nesta patologia? A ejaculação precoce, dentro da infertilidade em si, ela é um elemento, não é, que faz parte dos fatores, mas não é determinante. Certo. Por quê? Dentro do próprio processo de fertilização, não é, há que haver união do homem e da mulher por intermédio de sexo. Estão a exercer a atividade sexual. Para que haja o processo de fecundação, vai bastar uma ejaculação. E esta ejaculação, quer seja ele precoce ou não, o que vai determinar se haverá um processo de fecundação, no caso estamos a falar no óvulo, né? No útero, perdão, da mulher, é o elemento, quer dizer, é a matéria-prima. Qual é esta matéria-prima? Os espermatozoides. Exatamente. Por essa razão que o próprio espermatozoide em si tem que carecer padrão normal para que haja a fertilização. Estamos a falar das qualidades, não só quantidade. Pode haver quantidade e menos qualidade. Então, falar 100% de que a ejaculação precoce contribui diretamente para esta dificuldade, que é a infertilidade, não é um balanço 100%. Não é um balanço 100%, porque um indivíduo pode ter problema de ejaculação, pode ter uma ejaculação prévia, mas que a característica do espermatozoide ainda é ideal para reproduzir normalmente. A mulher pode ficar grávida. Muito bom, Dr. Luau, muito obrigada. E, Dr. Luau, por outra, de acordo com a experiência do Dr. Luau, o que é que tem sido mais relevante à infertilidade? No sexo masculino ou no sexo feminino? Ora bem, a sinceridade está no lado feminino. Certo. O orgulho no lado masculino. Daí, no ponto de vista de estatística, dá um desequilíbrio percentual a nível dos homens, parecendo que são menos vítimas desta patologia. Vai parecer que problema de infertilidade é mais para as mulheres. Pelo contrário, as mulheres são mais sensíveis e abertas a procurar um técnico especialista, não é, na área de saúde para identificar o problema.
No entanto, se a gente fazer um rastreio, né, obrigatório, vamos poder entender que é uma balança equilibrada. É 50-50, 50-50, porque o homem é que é o fator determinante. É o espermatozoide que tem que ter qualidade. Mas, dentro daquilo que são as causas, não é, relacionadas a esta dificuldade, que é mesmo a própria infertilidade em si, nós vamos encontrar de que fatores femininos. Começamos, as mulheres hoje em dia apresentam muito problema relacionado ao sistema reprodutivo, como no caso as doenças cancerígenas e as doenças como no caso o mioma, o quisto, inflamação pélvica, e ainda temos também outro fator feminino que é a endometriose e anexite e vaginite. São problemas muito comuns dentro daquilo que são os fatores femininos. Fatores masculinos, não é uma lista grande, é uma lista simples e prática, mas isto é que dá a convicção aos homens, parecendo que estamos para os homens existe uma possibilidade muito prática no ponto de vista do sistema reprodutivo. Quando há grande dificuldade naquilo que é a produção de hormônios principais, como no caso hormônios, a testosterona, que é o principal hormônio que caracteriza o homem. Para eu ter esta aparência masculina, no processo de gestação, no ventre da minha mãe, então este elemento foi o principal, para depois me caracterizar a voz, essa característica, a barba, todos esses detalhes masculinos são determinados pelo hormônio sexual, não é famosamente conhecido como a testosterona. E atenção que a própria testosterona em si não só vai caracterizar, não é, o homem, mas também é o hormônio da concentração. No entanto, todo homem com dificuldade no ponto de vista fisiológico da produção de testosterona, automaticamente o testículo onde há reprodução de espermatozoide em conexão com o sistema nervoso começa a apresentar debilidades percentual a nível de produção de espermatozoides. Começa já a recair aquilo que nós vamos chamar de problema principal no homem, que é a azospermia, que para alguns é azospermia e para outros, no caso, é mesmo, vamos falar, uma diminuição em si de número de espermatozoides vivos. Azospermia, ausência de espermatozoide. Ele pode exercer atividade sexual, mas não ejacula. Não há produção de espermatozoide no organismo. Para aquelas pessoas que há produção, mas com uma fraca frequência, por intermédio também de algumas doenças sexualmente transmissíveis, no caso vamos identificar, vamos já começar, não é, a responder à questão que eu coloquei, que uma vez fértil para sempre, ou haverá uma alteração. Então aí começamos a recair dentro daquilo que são as alterações que vão decorrendo a nível do organismo. Eu me caso este ano, vou engravidar. Antes do casamento, a minha alimentação era equilibrada. Depois de casar, não é, engravidar, no caso a parceira, dar à luz, aí agora vai mudar o quadro, vou começar a me alimentar mal e também se calhar vou pegar numa das doenças sexualmente transmissíveis, que seja a sífilis, gonorreia, uma infecção urinária, entre outras. E o meu organismo vai começar a apresentar algumas debilidades. Depois, se calhar, não é muito comum as mulheres fazerem um planeamento, né? Certo. Vamos fazer filho daqui, se calhar, a 5 anos ou a 3 anos. E durante esses 3 anos eu não estou me cuidando. No caso da alimentação, no caso
no ponto de vista da alimentação e outros cuidados, porque não vamos só recair dentro da própria alimentação em si, né? Vamos também olhar pelo fator muito ligado à fidelidade, né? No caso, porque as tais doenças chamadas sexualmente transmissíveis é muito comum quando não há fidelidade, porque, vamos assim dizer, 90%, né? Tirando a infecção urinária, que se calhar a mulher, a higiene não está boa, né? Ou a sanita a usar no trabalho, ou em meios públicos não é daquela bem higienizada, vai pegar numa infecção urinária e vai transmitir para o parceiro, e vice-versa também. Mas quando falamos do próprio sífilis, a gonorreia, raramente vai ser uma doença que o casal automaticamente, de repente, vai apanhar. Não, é na usabilidade a nível de trocas de parceiros ou parceiras no envolvimento sexual. A chamada infidelidade. Então, este é um dos pontos que, vamos assim dizer, no ponto de vista, se pesquisar, não vão frisar. Mas, na minha opinião, é importante frisar isso porque também vai elevar a um dos fatores que constitui. Tu vais encontrar, olha, infecção urinária, sífilis, gonorreia, mas essas doenças são fruto da infidelidade e que pode causar graves transtornos a nível psicológico quando quisermos ter filho e já não está pegado. Caímos nesse problema que é a infertilidade no meio da família. Muito bom, muito boa, Luau. E para quem é vítima deste problema? As recomendações não vão só para aquelas pessoas que são vítimas, porque eu não sendo vítima atualmente, futuramente posso ser vítima se eu não me cuidar. É verdade. Vamos no critério da prevenção. Quando a prevenção falha, a mortalidade é maior. Quer dizer, sem prevenção, os riscos de queda também são maiores. E vamos apelar para a sociedade em geral que primeiro devemos optar no ponto de vista de prevenção, começando por aquilo que são os nossos comprometimentos moral dentro do próprio relacionamento em si, porque de certa maneira quando não há este comprometimento a nível do conjugal, é caminho para tais problemas. Mas se calhar vais perguntar, não aquelas que são comprometidas, né? Têm um compromisso, são fiéis, mas vivem com esse problema. Aí esses não vão recair dentro dessa percentagem. Portanto, dentro das próprias recomendações em si, antes que vamos citar as próprias recomendações, é importante frisar aqui que dentro dos fatores masculinos, principal, falamos mesmo da zoospermia, não é? Que é um problema dos espermatozoides. E frisar aqui o seguinte, para que haja uma boa qualidade de espermatozoides, é necessário que a taxa de mortalidade de espermatozoides seja baixa, mas a taxa vital, no caso que são espermatozoides vivos, seja maior. A percentagem mínima de espermatozoides vivos que um homem deve apresentar para que haja uma boa garantia no ponto de vista fértil é de 75%. E ainda, sim. E o que é necessário fazer para que haja uma percentagem de espermatozoides saudáveis? Para que haja uma percentagem de espermatozoide saudável é necessário ter, primeiro, uma alimentação equilibrada, segundo, um equilíbrio a nível de hormônios que facilitam. Por exemplo, tu podes alimentar-se bem, certo? E tem aquele ditado que diz assim, comer bem não significa comer muito, mas é importante saber selecionar os alimentos. E entender que também, mesmo que eu mencionar os alimentos bons para dar uma boa taxa de espermatozoides, mas é importante também criar uma sinergia a nível alimentar. Estamos a falar de uma boa combinação alimentar. Este é um outro capítulo. Posteriormente, se calhar em outra oportunidade, iremos falar. No entanto, um sono saudável para o homem é importante, porque nós, por conta das nossas correrias, acabamos sempre por dormir fora de hora. 0 hora, 22 ou 23. Este é o horário assim máximo que nós estamos aí para a cama.
Durante a noite, há um hormônio muito importante que vai facilitar também o desenvolvimento, no caso da testosterona no homem. Atenção para os ouvintes, para os nossos amigos que estão a acompanhar, que nos acompanham, no caso, é importante frisar que, como homem, sempre às madrugadas, vamos assim dizer, quando bater 6 horas, a tendência é de sentir uma ereção. Certo. É de ver que o pênis está ereto. Aqui ele vai verificar 1 semana, 2 semanas, o pênis não está ereto nesses intervalos de tempo, 6 horas. Certo. O que acontece? Nós estamos a dormir sempre 23 horas, 0 hora. 23 horas, 0 hora. 22 horas, com as luzes apagadas, é importante entender que neste período começa uma produção a nível, uma produção a nível de um hormônio principal, que é importante para facilitar 6 horas a produção da testosterona. E este hormônio é inibido com a presença de luz. Qual é este tipo de hormônio que me refiro aqui? É a melatonina. A melatonina é produzida quando nós estamos a dormir, luz apagada, 22 horas, então o organismo naturalmente começa a produzir a melatonina. E um camarada que dorme 23, 0, 1 hora, começa a apresentar debilidade da produção deste tipo de elemento, que é importante. E vai recair que 6 horas que a testosterona deve estar no pico para dar um sinal, e um dos sinais é a ereção, já não vai apresentar. Resultado, um homem com dificuldade de ereção começa a entrar em desgaste psicológico, já não vai apresentar um bom desempenho laboral. Exatamente. É aquele colega sempre mal-humorado, é aquele chefe sempre chateado, nunca está equilibrado, mesmo que tu lhe ofereceres $100, não mostra um sorriso no rosto. Distúrbio a nível deste tipo de hormônios que facilitam. Nesse caso estaremos na presença da redução deste hormônio que o doutor está a frisar. Exatamente. Exato, muito boa, doutor Luau. Por outra, no caso de haver alguém interessado, doutor Luau, nesta questão que estamos cá a debater, cá na nossa província ou em outro ponto do país, né? Como é que podiam contactar o doutor Luau? Seguindo o fio lógico, esta já é para concluir, mas ainda não terminamos a linhagem da questão, no caso, no ponto de vista daquelas pessoas que vivem ou convivem com este problema. Exato. Tu podes não viver com esse problema, mas tens um familiar que vive com esse problema. No entanto, primeiro quero dar aqui o apoio moral que a infertilidade não é uma impossibilidade, mas sim uma dificuldade. A esperança média de resolver este problema existe. Fármacos para melhorar o quadro patológico das causas, quer seja elas masculina ou feminina, há. Aí então dá esperança para aquelas pessoas que têm esse problema. Eu me refiro durante esse trajeto, não é, dentro do trabalho ligado mesmo ao atendimento ao pessoal com esse problema. Certo. Uma das particularidades que eu gosto de enfatizar aos pacientes é olhar para o paciente e dizer assim: independentemente do que você já fez e do tempo que você vive com esse problema, eu só sei que vais melhorar. Vais melhorar. Quando eu não vou te dizer hoje ou amanhã, mas eu sei que vais ficar bem. Eu uma vez falei isso com uma das pacientes, ela disse: não, doutor, está maluco, como é que vai me dizer que assim diretamente? Epa, não acredito. E ela veio tão chateada, veio com a mãe, veio tão chateada. Passei a receita, fiz a medicação. Depois, no intervalo de tempo, não calculado por mim, ela volta e diz: epa, doutor, só hoje que agora lembrei das tuas palavras. Logo na primeira vez que eu entrei aqui, o doutor olhou para mim e disse: vais ficar bem. Com isso quero dizer que cada um de nós tem uma conservação moral e espiritual no ponto de vista naquilo que ele acredita, porque a nossa forma de acreditar, quer seja negativa ou positiva, influencia bastante nas energias, naquilo que são as interações a nível da célula. Por quê? Eu mencionei que existem fármacos específicos para melhorar o problema de infertilidade, mas há quem diz: eu já tomei. Mas agora, a forma de como você tomou
a esperança que você depositou, não é? A energia que você depositou diante o fármaco que você vai tomar, às vezes não criou uma interação no organismo, porque todo fármaco tem um efeito curativo, mas para que haja uma terapia a nível do nosso organismo, as nossas células devem estar predispostas para criar um processo de assimilação no princípio ativo do medicamento. Porque mesmo o medicamento sendo bom, se as células não criar sinergia para assimilar, então não haverá interação, haverá aquilo que nós chamamos de antagonismo. O medicamento vai antagonizar. Tu vais tomar, é como se fosse alguém que só bebeu água. Até melhor quem bebeu água, porque o nosso corpo é 90% água. A água vai lhe fazer bem. É mais ou menos por isso. Então, depositam uma confiança positiva naquilo que você crê, não é? No Deus em que você crê, e as coisas melhoram, porque somos africanos, mas também temos o grau de crença naquilo que é o nosso dia a dia. Isso também, pelo menos na experiência que tenho dentro dos cuidados de saúde a nível dessas patologias, também tem sido um dos grandes fatores de sucesso para recuperar ou superar então esses problemas. Tenham uma alimentação equilibrada, evitem discutir no seio mesmo do próprio casal em si, porque a mulher, quando não está a fazer filho, né, estamos a falar linguagem terra-terra, a mulher quando não está a fazer filho, já estão a lhe chamar de embaco. Exato. E quando isso acontece, Dr. Luau, a culpa maior recai sempre na mulher. Já estão a lhe chamar de embaco. Olha o que vai... Mesmo que ela preparou bem a comida, né, e só faltou sal. Se o homem dizer, amor, a comida faltou um pouquinho de sal, ela já vai entender outra coisa, já começa a chorar. Parece meu marido, eu até não sei o que, até mesmo a comida, ele já não vejo o mesmo homem que eu casei, ele mudou muito. Não é que ele mudou, mas é que as atenções estão voltadas naquilo que é mais negativo, e as mulheres são mais sensíveis. Todo momento precisa de um amparo, né? Precisa de um abraço, precisa de um carinho, e esses elementos também contribuem na recuperação. Por isso, porque elas são sensíveis, por isso que eu mencionei. Se eu lhe dizer, amor, isso está salgado, já é um estresse para ela, já é o suficiente para ela ir para o quarto, dormir e não falar mais e pensar, não, só porque eu não estou a te dar filho, assim já estou a entender que você está a procurar outra, porque ontem mesmo comeste e agradeceste hoje. Até mesmo só se o homem esquecer de dizer assim, amor, a comida está boa, ela já vai interpretar de uma maneira diferente, e que é muito normal, porque ela está num desequilíbrio hormonal, o estresse está acima, a ansiedade também. A pressão em si que a família vai dar, principalmente a pressão familiar e social, do fator social. Exato. Então, homens que vivem com esse problema, ficam mais próximos das vossas mulheres. Não é o próximo mais próximo, tipo a Unitel. É próximo da proximidade que Deus nos orienta, né? Aquela união perfeita. Abracem, namorem, porque o namoro não termina só quando vocês se unirem. E isto vai contribuir, dizer, amor, vai dar tudo certo. Mesmo quando começar o tratamento, vai criar uma boa sinergia a nível medicamentoso, porque quando a gente não enfatizar ou não incluir esses itens dentro daquilo que é a dificuldade que o organismo apresenta, vamos girar o mundo, vamos procurar solução pela Europa, América, Ásia, e vamos gastar muito dinheiro. Há pessoas que gastam o suficiente, mas até então não conseguem alcançar os resultados. É importante, então... Interessado nesta questão, qual é a recomendação que o Dr. Luau pode dar? Se haver, acho que haverá mesmo, porque a infertilidade já é um problema de saúde pública. Certo. Não só recomendar quem vive com esse problema, mas quem pretende, de certa maneira, ter um diagnóstico a nível percentual, quer seja de vitaminas e sais minerais do organismo, porque mencionei na primeira instância que a prevenção, quanto falha, a queda é maior. Certo. Quer seja os que estão com a dificuldade, com esta dificuldade, e os que não têm esta dificuldade, se quiserem solicitar-nos, é muito simples e prático. O nosso contato é o 925 93 01 55.
948 74 84 55. Repito, 925 93 01 55, 948 74 84 55. Esta é a nossa rede, ou esta é a nossa linha telefônica. E em termos de estrutura, podem nos procurar nos correios, se calhar alguém vai ter receio de ligar, porque não, se eu ligar vão dar conta que é aquele que acompanhou. Exatamente. E pronto. E nós isso entendemos. Nos Correios de Angola, CTT, de frente ao Jardim da Pouca Vergonha, estamos a falar assim na província do Bié, completamente no Cuito. E para quem vive fora dessa província, quer seja em Benguela, também temos o nosso espaço. Estamos localizados no 28, de frente ao Hotel Chic Chic. Ali vais encontrar nossa estrutura. Em Malange, nós estamos também no CTT, nos Correios de Angola. Então são esses 3 pontos a nível do país. Exato. E para quem quiser fazer uma consulta online, basta aceder, né, contactar-nos e a gente agenda sem dificuldade nenhuma. Foi então essa a nossa conversa com o Dr. Ruawa. Para você que nos acompanhou, desejamos sempre o melhor para si e até os próximos contactos. Desejamos que subscrevam-se ao nosso canal LM Studio e até o próximo programa.